Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Robert, estou aqui para poder compartilhar mais uma lição com vocês. Unidade 3, lição 2. O tema hoje vai ser a mordomia do corpo, tá bom? Nós tivemos uma ótima introdução com o tio Maurício, já como pastor, falando sobre corpo, alma e espírito. Agora nós vamos desmembrar esses três tópicos para nós conseguirmos entender um pouquinho, tá bom? Antes de começar a lição, eu quero fazer três perguntas para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma pausa e pensar da seguinte forma: o que a Bíblia diz sobre o seu corpo? O que você diz sobre o seu corpo? E o que a sociedade diz sobre o seu corpo? Hoje nós vamos bater um papo, conversar e entender melhor sobre o nosso corpo. Amém? Então a nossa introdução, ela já está lá em Gênesis 2:7, que diz que nós viemos do pó, daí nós fomos formados, né? A introdução da nossa lição, ela vai dizer sobre, né, os componentes, os materiais que formam o nosso corpo, né? E o pastor colocou aqui muito bem na nossa lição todos os elementos, todos não, alguns dos elementos, né? E com isso nós vamos aprender no contexto material do que o nosso corpo ele é formado, tá bom? Então, antes, vamos ler a introdução do texto, o texto base, que é 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, tá bom? Então, dando a introdução da nossa lição, a natureza material do corpo, nós aprendemos, né, que o nosso corpo, isso a gente aprende no colégio, que ele tem uma grande porcentagem de água, que está ali entre 60% e 70%, né? E eu fui tentar entender um pouquinho sobre como o nosso corpo divide, como ele envelhece. É algo bem complexo, mas é algo bem legal a ser estudado, ser entendido, de acordo com o tempo que vai se passando. Algumas células, elas não se repõem e com isso nós vamos envelhecendo, tá bom? Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês: como a Bíblia trata quando se refere ao nosso corpo? O que a Bíblia diz? A Bíblia, ela vai tratar, o primeiro tópico da lição, que ela vai falar tabernáculo, desculpa a palavra, e tenda, né? E dentro desses dois, eu separei uma palavra-chave, que é tabernáculo e tenda, é algo provisório. Tenda, vou dar um exemplo para vocês legal de tenda. Quando você vai na praia, né, você leva ali um guarda-sol. Entre aspas, a gente pode chamar isso de tenda. Mas hoje em dia já tem essas barracas de ferro que a gente monta e senta ali e faz aquela sombra para não ficar no sol o dia todo. Então, a tenda, ela é algo provisório. Base bíblica para essa parte que eu falei está em 2 Coríntios 5:6, 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 14. Ponto 2. Templo de Deus, tá bom? Templo de Deus. Templo, reconhecer e conservar. Hoje nós lidamos muito com essa palavra ainda, né? O templo, que a gente entende como igreja, e é o que a gente conserva. A gente já conversou isso em sala de aula, a gente escuta isso do nosso pastor, que nós precisamos conservar e cuidar. Então, assim como nós cuidamos do templo, com dízimo, oferta, ajudando a manter limpa, assim também deve ser o nosso corpo, e nós vamos entrar mais um pouquinho nesse assunto. O outro tópico é o vaso de barro, né? E é legal. Voltando no ponto anterior, eu disse o versículo para vocês, do templo de Deus, 1 Coríntios 6:19. Tá bom? Qualquer coisinha vocês dão uma paradinha no vídeo, anota, lê e a gente vai continuar andando. Tá bom? Templo, no caso agora, vaso de barro. Vaso a gente identifica de barro, né?
como algo sensível, algo que precisa de um cuidado especial. E é assim que a Bíblia nos trata, como algo especial e sensível. Lembrando que nós estamos falando do nosso corpo, como a Bíblia ela nos vê e como nós vamos desenvolver esse assunto, tá bom? E eu tenho uma outra perguntinha aqui, que já é no tópico 2, pecado contra o corpo. O corpo, ele pode pecar contra si mesmo? E aí? Gera aquele pontinho de interrogação e vocês pensem e me respondam. Né? Aqui na lição vai dizer, e é claro que não. Por que não? Porque o nosso corpo, ele não tem comando próprio. Nós pensamos, agimos, e nós vamos aprender nas próximas lições com a alma e com o espírito. Mas a minha mão, ela só pega aquilo que eu quero. Aqui na minha mesa, ela tem outras canetas, além dessa azul. Eu escolhi pegar azul, e agora eu vou soltar azul e não vou pegar nenhuma outra. Por quê? Porque esse foi um comando que eu escolhi. Nós temos esse poder de escolher o comando sobre o nosso corpo. Então, o nosso corpo ele não tem vontade própria. Tá bom? Próximo, o ponto B do segundo tópico. O que significa pecar contra o corpo? O pecado se manifesta no corpo através dos sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Tá bom? Nós vamos trabalhar esses pontos agora aqui na lição. E é a segunda pergunta que eu fiz para vocês. O que você diz sobre o seu corpo? Ou o que a sociedade diz sobre o seu corpo? Né? A gente tem visão, audição, olfato, paladar e tato. Vamos bater um papo rapidinho sobre cada tópico desse? Visão. O que nós temos o hábito de ver? Olha como é que é legal. Hoje nós utilizamos bastante a internet, né? E dentro de um tópico muito utilizado por nós mesmos hoje em dia da sociedade moderna, tem o Instagram e o YouTube. São duas redes sociais que eu utilizo, então eu consigo falar com um pouco mais de propriedade. Vamos lá. Eu percebi que o YouTube, tudo aquilo que eu assisto, ele relaciona, né, uma sequência de vídeos com aquele tema. Então, se eu escuto música, ele puxa aquele tipo de música e cria ali para mim sempre estar visualizando. Se eu escuto pregação, ele puxa aquilo e cria não vou dizer uma lista, mas cria os favoritos. E é tão legal isso que eu estou falando para vocês, que se eu não me engano, há 2 anos atrás, não foi do ano passado, acho que no ano foi do ano retrasado, foi o tema da redação do Enem. Então, olha como é que é legal. O Enem já, né, tem pensado nisso. Então, qual é a nossa visão? O que nós temos o hábito de ver? Né? Tem um texto bem legal que eu quero ler com vocês. Eu vou abrir aqui. É Mateus 6, versículo 22. Vamos lá? São os olhos lâmpada para o corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Né? Aqui já está entrando no tópico 2, mas também está ligado, na verdade, é o tópico 2 de visão, né? Então, relacionado à visão. Olha o que o texto diz, né? Vou ler novamente. São os olhos a lâmpada para o corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. A última palavra ali, em negrito, eu quero que vocês destaquem, luminoso. Por que luminoso? Né? A Bíblia está relatando que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será bom.
E o nosso andar, aqui no final do versículo, ele diz que será o quê? Luminoso. Então, nós teremos uma boa visão do que é certo, do que é errado. A gente vai poder olhar e discernir aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Mesmo você gostando de algo, você vai ter o poder de discernimento. Isso é bom ou isso é ruim? Só no ver. Sem precisar, os outros tópicos que a gente vai falar aqui, sem tocar e sem precisar experimentar. Então, a visão, ela nos dá esse poder um pouco limitado, mas nos dá. Então, nós precisamos entender. Tem mais um aqui, mais um ponto aqui. Visão e instinto natural, né? O do agir. Como eu disse para vocês, precisa você tocar? Precisa você experimentar? Não, não precisa. E uma coisa que também eu acho interessante, no Instagram, né? Quando você está ali, eu não sabia, quando você curte alguma coisa, quando você segue, a outra página ali, da outra parte do Instagram que aparece coisas aleatórias, aquela parte aleatória, ela aparece coisas associadas a você. Mas sempre aparece um conteúdo fora, né? Um conteúdo que você não tem muito hábito, mas eles te sugerem e você tem o hábito de abrir ou não, né? Pode acontecer de você abrir e não ser algo que agrade a Deus, que não agrade a você? Pode ser. Mas aí você vai ter a escolha de continuar ou não. E a nossa vida com Cristo, como é que ela funciona? Visão, audição. Como isso é trabalhado no seu dia a dia? É simples. Eu quero que você, agora que está assistindo esse vídeo, pense. O que você segue, o que você vê, o que você faz e quem são as pessoas que são a referência para você. Pega esses 4, faz um resumo e isso, nesse momento, está formando quem você vai ser no futuro. Quem você ouve, quem você segue e o que você faz. Isso está montando a sua personalidade. Eu acho que eu já comentei aqui com vocês. Eu uma vez fui fazer um curso, eu não sabia utilizar muito o Instagram. E eu pensei assim, gente, quem é que faz curso para utilizar uma rede social hoje em dia, né? Parece uma coisa de velho, não que seja muito novo, mas não me caberia, achava eu, um curso desse tipo. E eu aprendi no curso o seguinte, tudo aquilo que eu quero aprender, eu sigo. Você quer aprender inglês? Segue páginas de inglês. Você quer melhorar o seu português? Siga a página de português. Você quer decorar versículo bíblico? Segue páginas de versículo bíblico. Você quer exercer melhor a sua profissão? Ah, Robert, eu quero ser um psicólogo. Vai seguir a página de psicólogo. Quero ser um advogado. Segue a página de direito. E eu achei isso tão legal que eu comecei a... Isso eu aprendi no curso, eu não sabia. Né? Acaba a gente seguindo os nossos amigos, os nossos colegas, que é legal. Mas já que eu estou na rede social, por que não trazer isso como um benefício para o meu todo, né? Um benefício para o meu ministério, um benefício para a minha vida profissional e social. Então nós precisamos aprender a utilizar a ferramenta que Deus tem nos dado, tá bom? Para não falar que tudo aquilo que nós temos aprendido, ou tudo aquilo que Deus tem nos dado, é do diabo, né? Vamos para o próximo? O próximo tópico aqui é olfato e paladar. Então vamos ler Gálatas 5:21, que diz assim: invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Né? Então, ele está dizendo aqui sobre inveja, bebedice e glutonarias. Né? No caso aqui, o fato e o caso do paladar. Então, eu quero trabalhar um ponto com vocês que
Vocês podem conversar com o pai de vocês, você pode perguntar, no caso, a mãe, avós. Eu não cheguei a viver nesse período, mas eu escuto bastante, também tem uns livros de história e a gente acompanha, que no final da década de 80, se eu não me engano, início de 90, teve um período de alimentação, né? Toda hora ser remarcado e ficar caro, subir. Então, era um período que a alimentação era um pouquinho mais escassa. Então, não tinha a facilidade que hoje nós temos de comprar, né? Eu vi um vídeo, que é um vídeo bem legal, que diz que hoje em dia é o mercado que mais cresce, é o mercado alimentício, né? No Brasil e no exterior. E nos Estados Unidos, 5 bilhões é movimentado só pela área de alimento. Só pela área de alimento. Então, hoje em dia, você compra um hambúrguer a o quê? R$4, R$5, né? Um custo bem baixo. Então, aonde eu quero entrar com vocês? Devido à alimentação hoje em dia, estou trazendo para o dia de hoje, ser muito fácil, muitas das vezes, em alguns momentos a gente não está nem com fome, né? Mas a gente vai ali, come. Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que pensar, né? Eu sou uma pessoa igual a vocês. Você acha que eu nunca fiz isso? Já fiz. E é uma coisa que é até engraçada, né? Quando chega ali o final de outubro, início de dezembro, né? Tem esse Black Friday aí que a gente tem aqui no nosso Brasil. Mas é uma coisa legal que tá escrito lá assim: 2, 3 hambúrgueres pelo preço de um. Você vai lá comprar 3. Eu, particularmente, não, hoje em dia eu não consigo mais comer 3. Mas você vai lá para comprar o cheiro e fala assim: eu vou comer esses 3 aqui. Né? Então nós temos que tomar esse cuidado, pensar como nós estamos agindo com questão do alimento. Você está com fome, você está com vontade de comer, isso é legal. Mas você está comendo por comer? Você está comendo porque está sobrando? Então, vamos pensar, vamos tomar cuidado, porque a Bíblia repreende esse tipo de alimentação, esse tipo de postura. E eu quero entrar também no detalhes com vocês, bem superficialmente aqui no vídeo, porque não é o tópico, não é o ponto, mas que a gente venha a pensar é o seguinte: isso também causa doenças, né? A gente sabe, hoje em dia, uma doença que tem crescido muito é colesterol e diabetes. Claro que tem casos de colesterol e diabetes que são genéticos, né? Que vêm de família, mas a sua maioria, e também nos Estados Unidos, como eu toquei no início agora desse tópico com vocês, que lá o maior mercado que tem de alimento é lá, índice, né, de obesidade, de colesterol. Nós agora temos ouvido, com relação ao coronavírus, os Estados Unidos, muitas pessoas têm morrido lá porque o índice de obesidade lá é muito alta. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós temos que ter essa atenção, entendeu? O desenvolver é uma falta de zelo sua, é uma falta de zelo minha. Então nós temos que pensar. Você como adolescente, é legal o adolescente porque ele tem um metabolismo muitas das vezes, né? Não todos, mas alguns sim, acelerado. Então come, não engorda assim com tanta facilidade, ou tem uma vida mais ativa, mas com o tempo isso pesa no corpo, né? Então preserve, porque até do seu corpo você vai prestar conta. Mesmo ele ficando aqui na Terra, você vai prestar conta. O tempo vai te cobrar. Eu quero ler um versículo com vocês para a gente poder discutir sobre ele. Olha o que diz em Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresente o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e o vosso culto racional. Eu acho esse versículo bem legal. Sabe por quê? O que você quer ser? Pensa aí. Ah, Roberto, eu quero ser um jogador de futebol, eu quero ser uma pessoa da Polícia Federal, eu quero ser, né,
um atleta de alto rendimento, quero ser um advogado, um engenheiro, um pintor. O que você quer ser? Mas olha o que Paulo aqui está pedindo. Eu acho isso muito legal. Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresente o vosso corpo. Paulo está pedindo o seguinte: Robert, se apresenta, e se apresenta como? Como sacrifício vivo, santo e agradável. Se apresenta bem. Você que quer ser militar, como é que você tem que se apresentar? Você vai estudar primeiramente. Você vai fazer a prova. Você está se qualificando, né? Eu já servi o quartel e eu já vi situações assim. Pessoa que muito estudou e chegou lá, tinha que correr lá seus 2,5 km, 2,8 km, mas não tinha o preparo físico, não estava preparado. Preparou um lado e não preparou o outro. Isso na área secular. No mundo espiritual, na nossa vida com Deus, como a nossa lição diz aqui, eu não posso perder esse foco, que é a nossa vida de mordomo num todo. Eu vou trazer agora para o mordomo da igreja, né? Quando as pessoas chegam, que você aborda para poder evangelizar, como é que você se apresenta? Olha o que Paulo está pedindo. Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresente o vosso corpo, que você se apresente. Estou aqui. O que você precisa? Evangeliza aquela pessoa, acompanha aquela pessoa. Imagina, a classe de novos, ali o pastor Gustavo está orientando a classe de novos e tem um adolescente ali, tem um jovem. O pastor Gustavo pode contar com você? A tia Márcia pode contar com você para poder orientar alguém? Então apresenta. Porque quando a gente diz Polícia Federal, né? Quando a gente vê um filme ali da SWAT, um filme do FBI, como é que a gente vê aquelas pessoas? Altamente preparadas. Altamente preparadas para tática de guerra, né? Para poder abordar, né? Esses três aqui, a Polícia Federal. Saca de lei é uma prova para quem tem o sonho de fazer. E quem já está estudando sabe que fala muito de lei. Eu já tentei pegar um pouquinho, não é uma coisa muito do meu interesse, mas eu já vi que a prova é difícil. Então você precisa se apresentar. E na igreja é a mesma coisa. Como você tem se apresentado, como você tem se colocado. O seu corpo, né, vai dizer quem é você. Como é que a sua mente está? Versículo bíblico, leitura bíblica, vida de oração, né? Tudo isso a gente vai trabalhar nos outros tópicos para se formar um só. Mas como é que você está? Bom, próximo tópico, audição. Olha o que está escrito aqui. O diabo explora os sons para perturbar a alma. Som. O que você ouve? Voltando no tópico do que você vê. Eu vou contar uma experiência para vocês que é pessoal, mas que vocês venham refletir na vida de vocês, que é o seguinte: audição. Eu diversas vezes já me peguei, né, por trabalhar, estudar. Você sempre está num grupo eclético de pessoas, né? E teve uma vez que eu estava num grupo de pessoas do trabalho, a gente acho que tinha ido jogar bola ou coisa do tipo, a gente estava junto. E eu estava naquele grupo ali. E você tá, aquelas pessoas começaram a falar. Quando eu fui ver, eu estava rindo de um assunto que eu não deveria rir. Eu estava ouvindo o que não iria me edificar em nada em ouvir, né? Agora, devido a essa quarentena, tem uma experiência bem recente, que é o seguinte, né? Tenho vizinhos aqui que botam música alta. Dessas músicas altas, acho que eu já decorei a metade. Audição. Eu tô aqui, não tem como eu evitar. Mas o que eu vou fazer com isso que eu acabe escutando? Porque eu estou escutando. É uma música, é uma licença poética. Então, é uma rima, é uma coisa que chama a sua atenção. Não quero entrar no tópico aqui agora de errado ou certo, mas é algo que eu acabo ouvindo. Então, como eu absorvo isso? O que você escuta?
Quem você segue, voltando à rede social. Quem é a pessoa que fala para você na rede social? Quem é o seu orientador? Cuidado com isso. Pensa, analisa a vida dessa pessoa. Vê o que você está ouvindo. Hoje em dia a gente vive nessa sociedade acelerada, né? Tudo que a gente faz hoje em dia, eu ando muito pela rua e eu uso bastante fone. Mas hoje em dia você vê aí 70% da população andando na rua de fone. Pouca gente conversa. Eu ando de metrô, o metrô está cheio. Pouca gente se fala. A maioria das pessoas estão andando no celular. Vendo, sei lá o quê. Né? Vendo Netflix, que não é pecado, escutando música, podcast, enfim. Mas o que você tem ouvido? Pensa. O que você está ouvindo? Está edificando sua vida espiritual? O que você está ouvindo está edificando a sua vida ministerial, sua intimidade com Deus? Eu criei um hábito novo, né? Para alguns de vocês pode ser muito normal, mas eu criei um hábito novo que é audiobook, se eu não me engano, né? Esses livros em áudio. Eu achava isso o fim. Gosto muito de ler. Mas eu escutei um áudio. Por que eu escutei um audiobook? Tem alguns ambientes que eu não consigo estar com um livro lendo. Ou está muito cheio, ou eu estou num ambiente que eu tenho que fazer alguma outra coisa, mas eu estou ouvindo. Então, eu estou seguindo páginas no YouTube que tem livros em áudio. E olha como é que eu estou ocupando meu tempo. Na minha época, não tinha aplicativo, né? Mal tinha esse celular com a tecnologia que tem hoje, com versículos bíblicos. Hoje em dia eu percebi que o aplicativo do meu celular, ele tem áudio com leitura de versículo e imagem. E boas imagens. Então te dá uma percepção de você aprender de uma qualidade absurda. Então você tem que procurar ouvir e ver aquilo que vai te edificar num todo, tá? Eu não quero abiltolar ninguém aqui a nada, eu não quero que vocês fiquem com, não, só isso. Não. Pensa no todo, você precisa crescer como ser humano. Isso a sociedade vai te cobrar. Como é que você tem administrado isso? Tá bom? Vamos para o próximo tópico? Tato, né? Tato. Tem gente que diz o seguinte: eu pago para ver, né? Eu só vou acreditar o dia que eu encostar, eu só vou... isso aí eu preciso estar perto, isso aí eu preciso encostar. Cuidado com isso, né? Se a tua mão tiver que encostar em alguma coisa, que seja algo para poder te edificar, né? Já que se tiver que pegar algo, né? Pega uma Bíblia, pega um livro, entendeu? Tá com a mão ali, o dedinho no touch, que passe e curta coisas corretas, que digite na hora do seu digitar, escrever para alguém, pensa no que você vai comentar, entendeu? Uma das coisas que hoje em dia, confesso para vocês que eu parei um pouco de seguir, foi algumas páginas evangélicas, devido os comentários contrários de pessoa que tem a mesma fé. Para que aquele comentário está ali? Se não vai edificar, não escreve. Eu penso ao contrário. Ou chama aquela pessoa no particular e conversa sobre o ponto, ou não bota um texto para gerar mais polêmica, não. Entenda que você precisa edificar e não separar. Devido a isso, eu, Robert, deixei de seguir algumas páginas, não só páginas evangélicas, tá? E outras páginas de pessoas que queriam debater. Eu não acredito que rede social seja lugar para debater. Eu acho legal o seguinte: você tem uma dúvida, você pode me procurar, a gente vai sentar, vai conversar, você vai defender o seu ponto, eu vou defender o meu, e nós vamos chegar num ponto em comum, aquilo que Deus quer, aquilo que você quer, aquilo que eu quero, e a gente vai caminhar junto, tá bom? Então cuidado com os seus dedinhos, tá bom? Próximo tópico, né? Dentro dele, né? Tem mão. Vamos ler Provérbios 10, versículo 4. O que trabalha como remissa empobrece, mas a mão dos diligentes
vem e enriquece. Tá bom? Próximo tópico aqui, os pés. Vamos ler Gálatas 5 para a gente dar uma boa base com relação aos nossos pés. Gálatas 5,16 diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazei a concupiscência da carne. Os seus pés, como eu já disse, o corpo, ele não tem autonomia. Você manda o comando para o seu corpo. Cuidado do lugar que você anda. Como eu disse para vocês, eu uma vez estava entre amigos e não observei o assunto. Então eu preciso analisar se esse ambiente está me fazendo bem, até onde eu estou indo, para onde eu estou caminhando, para saber se esse caminho está me edificando. Pense bem aonde você vai, como você vai, com quem você anda. Ok? Último tópico. Consequência do pecado contra o corpo. Primeiro tópico aqui vai falar de doenças sexuais e transmissíveis. O que isso quer dizer? Quem você ouve, com quem você anda, o que você fala. Pensa. A Bíblia, Provérbios, você pode ler Provérbios, agora eu não vou dar certeza, mas os primeiros capítulos, ele vai dizer, meu filho, ele vai iniciar dizendo o zelo, o cuidado, né? Salmos, capítulo 1 vai dizer, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Cuidado. Essa doença, né? Ela, quem não tem e acaba pegando, é porque fez uma escolha. Né? Uma escolha. Robert, existem pessoas que pegaram ela de outras formas, ou um pai ou uma mãe que teve uma criança. Hoje em dia já tem tratamento para a criança não nascer com a doença, mas qual foi o tipo de relacionamento do pai e da mãe? Estou trabalhando aqui uma hipótese, não estou generalizando todo o caso, mas é uma consequência de pessoas que fazem escolhas ruins, tá bom? Nós aqui temos mais 2 pontos, né? Que é o álcool, no caso, as drogas, né? As drogas, elas entram de uma forma muito social no meio, principalmente dos adolescentes, né? Hoje existe o cigarro eletrônico, hoje existe a bebida com muita facilidade, mesmo a lei não permitindo, muitos bares e restaurantes permitem a compra, mas vocês precisam ter sabedoria. Se sabe qual é a consequência, evita. O estudo já saiu que o número de adolescentes que já estão viciados em drogas diminuiu. Olha só, teve época de ser 16 anos, se eu não me engano na minha época era 16, foi para 14, hoje em dia é 12 anos. Não brinque com isso, tá bom? Não brinque. Preserve o seu corpo. E para poder finalizar, eu escrevi aqui no papel, o corpo, ele responde aos seus comandos. Então você vai fazer uma escolha. E eu lembrei de uma frase aqui. Eu não consigo resistir a tal coisa. Consegue? Sim. Você pode ir no shopping. Uma pessoa diabética. A pessoa diabética gosta de doce? Muitas das vezes aqui pegou devido ao excesso de doce. Ela gosta de doce. Mas ela entende que se ela comer vai gerar uma consequência. Então ela aprendeu a ter controle. Então nós podemos sim aprender a ter controle
sobre aquilo que nós achamos que nós não conseguimos, né? Nós podemos evitar a aparência do mal, então evite, fique longe. E a última frase que eu quero dizer para vocês, para poder fechar o nosso tópico: analise e pense com quem vocês estão andando. Quem são a referência para vocês? Assim eu quero encerrar essa lição sobre o corpo. Cuide de você mesmo, que no futuro isso dará bons resultados. Tá bom? Deus abençoe, beijos e até a próxima.